A Senhora vem impactar o seu coração de uma forma especial, sobrenatural, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? 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 Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 1. É interessante como que Deus ele faz as coisas acontecerem. Estava conversando com o apóstolo Valnei. Após o término do louvor. E falei, olha como que é interessante, como que o louvor casa com a palavra, com a pregação, com a ministração. Nós não conversamos hoje, nós não conversamos ontem. Ele não sabia o que eu iria trazer para vocês hoje. E hoje eu quero falar sobre os 7 períodos da igreja. Aleluia. Nós vamos aprender um pouco de história. Como o Evangelho chegou nas tuas mãos. Nós vamos aprender sobre 7 períodos da nossa era. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Você pode ficar sentado, à vontade, né? Todos acharam? Amém. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo, fui morto, mas vivo, para todo sempre tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. João ele teve uma visão no seu exílio, na ilha de Pátimos. O apóstolo João, o único dos apóstolos que morreu de velhice, foi o único que não foi assassinado, que não teve uma morte brutal, o único que não foi torturado, até morrer. No seu exílio, ele tem uma visão. E Deus começa a mostrar a ele coisas futuras. E Deus começa a mostrar a ele sobre 7 igrejas. Igrejas situadas na Ásia. Cada igreja marca um período
nosso tempo. E aqui nós começamos a nossa palavra. O primeiro período, igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela vai do ano 33 ao ano 100. Ela é conhecida como a era apostólica. Após a ascensão de Jesus, após Jesus subir e a descida do Espírito Santo, ali no ano 33 começa a igreja. Essa igreja, esse período histórico é marcado por dois fatos importantes e dois fatos opostos. O primeiro fato que marca esta igreja é o ministério apostólico. Atos, no capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, as pessoas, elas vendiam as suas propriedades. As pessoas pegavam tudo que ela tinha e depositavam nos pés dos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam para cada um segundo a sua necessidade. Não havia necessitados na igreja, o amor reinava na igreja. Eu quero falar, a comunhão ela reinava na igreja. Não havia doentes na igreja. Uma igreja sadia, uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. O segundo fato desse período, que é o fato oposto: mas tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Com a morte dos apóstolos, a igreja começou a se perder. Com a morte dos apóstolos, o egoísmo começou a entrar na igreja. O complexo de orgulho, de superioridade. Já não cuidavam mais das viúvas, dos órfãos. Os doentes continuavam doentes. As pessoas agora estavam começando a passar fome, a passar necessidade. Isso aconteceu do ano 33 ao ano 100. Esse é o primeiro período da igreja. A igreja que no final acabou sem interesse, egoísta e sem amor. E entramos no segundo período da igreja. Carta à igreja de Esmirna. Ela vai do ano 100 ao ano 313. Esse período é marcado por perseguições. Nessa carta você vai ver escrito da seguinte forma: e tereis uma tribulação de 10 dias. Quando João teve essa visão e colocou e tereis uma tribulação de 10 dias, ali ele estava se referindo a 10 imperadores romanos que reinaram nessa época. Nero, Trajano, Diocleciano, Aurélio, Márcio, Júlio César, César Augusto, Aureliano, Otaviano e Constantino. Desses todos, o pior era um homem chamado Diocleciano. Ele tinha uma rixa pessoal contra a igreja. Diocleciano, ele mandou queimar as escrituras sagradas. Diocleciano, ele fez a política do pão e circo. Ele pegava o povo plebeu, levava para o Coliseu, e ele dava pão para o povo comer, mas também dava espetáculo, lutas de gladiadores. Os gladiadores lutavam até a morte, homens com espadas, lanças, lutavam até a morte. Mas a multidão ficava atônita
e esperando o espetáculo do dia, com ansiedade. E o espetáculo do dia que eles aguardavam tanto era a forma que Diocleciano mataria os cristãos nesse dia. A forma mais comum é que ele pegava os cristãos, colocava os cristãos na arena e soltava os leões para estraçalharem os cristãos. Eles pegavam crianças, meninos de 2 anos de idade, de meses, engateando, costuraram pele de ovelhas na pele da criança e soltaram os cães para comerem, para devorarem as crianças. Essa igreja marca a perseguição dos cristãos. Talvez você está sendo perseguido. Talvez está tudo dando errado na sua vida. Talvez você está a ponto de desistir, mas eu quero falar para você, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja marca todos os cristãos que são perseguidos, mas permanecem fiéis à palavra. Terceiro período da igreja, carta de Pérgamo. Ela vai do ano 313 ao ano 590. Essa igreja marca a aliança com o governo. O imperador dessa era era o imperador Constantino. Ele assumiu o poder no ano 306, depois de Cristo. Constantino, indo ele para uma guerra, ele fez um cálculo errado e levou menos pessoas do que ele deveria levar. O desespero começou a bater no coração de todo mundo. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Constantino olha para o céu e vê uma luz. A letra X, a letra P. E uma inscrição embaixo: por esse sinal vencerás. Ele atribuiu a letra X e a P a Cristo, porque o X e o P são as iniciais do nome de Cristo no grego. E eles foram para a guerra. Ele mandou desenhar o X e o P, essa inscrição nos escudos, e eles foram para a guerra, a minoria, e tiveram uma vitória esmagadora. Constantino volta jubiloso, mas ele volta com uma ideia errada de quem é Cristo. Ele volta com a ideia de Jesus Cristo mutilador, perverso, matador, não como Jesus perdoador. Constantino, no ano de 313, ele cria o Edito de Milão. Para você que não sabe, o Edito de Milão é o edito dando liberdade de culto aos cristãos. Ali, os cristãos já não estavam mais sendo perseguidos, eles podiam cultuar livremente. Ali, os cristãos, antigamente, eles pegavam, tomavam as propriedades dos cristãos, agora eles estão devolvendo as propriedades. Neste momento, Constantino, ele se fingiu de cristão. A Bíblia diz, na carta de Pérgamo, sobre Balaão. Balaão, ele fez um pacto com os moabitas, que quase dizimou Israel. Não era para Balaão fazer um pacto com os moabitas, não era para a igreja fazer um pacto com o Estado. Com a liberdade de culto. No segundo período da igreja, Satanás lutando contra a igreja, massacrando, ultrajando, humilhando, torturando a igreja. Mas a igreja crescia sadia, fiel. Já no terceiro período, Satanás ele muda a estratégia. Ele para de lutar contra a igreja e começa a lutar a favor
de 380, um imperador chamado Teodósio, ele criou a Igreja Católica Apostólica Romana e deu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Está dando para você entender? Amém. 7 períodos da igreja. O Evangelho chegou nas suas mãos hoje, porque pessoas morreram para isso, pessoas foram torturadas para isso. Todo tipo de humilhação que você pensar, e ainda pior, aconteceu com essas pessoas. O Evangelho chegar nas suas mãos. 4º período da igreja. Igreja de Tiatira, 590 a 1517. Essa igreja é marcada por introdução de ritos e cerimônias na igreja. Nessa época, o Papa Gregório, ele influenciou o mundo, ele permitiu o adultério, ele introduziu imagens de escultura na igreja, ele proibiu os líderes de se casarem, e a igreja se desviou do propósito de Deus. A igreja, ela se desviou daquilo que Deus queria para a igreja. A igreja começou a se distanciar de Deus, aquilo que Deus colocou na terra para a gente pregar o Evangelho, para a gente viver uma vida limpa, uma vida sarada. Agora está se distanciando daquilo. (590 a 1517). 5º período da igreja. Igreja de Sardes, 1517 a 1733. Essa igreja é marcada como abuso de poder. Era inquisitória, em que morriam as bruxas. Eles davam o nome de bruxa, mas na verdade quem morriam queimados nas fogueiras eram os cristãos. Todos aqueles que iam contra Roma, todos aqueles que iam contra a igreja católica, contra o papado da época, eram jogados na fogueira. Se uma criança de 5, 6 anos recitasse um versículo bíblico ou o Pai Nosso, essa criança e toda a sua família é condenada à morte pela igreja católica. Quero que você entenda que eu não estou falando de religião. Eu não estou aqui falando mal de igrejas. Eu quero que você entenda como tudo começou. Porque tudo que eu estou falando, você encontra em livros de história. Tudo que eu estou falando, se você for na biblioteca estudar, você vai encontrar tudo lá. Mas João, ele já havia visto tudo lá atrás. E as coisas foram acontecendo. Nessa época também o Papa Leão X, ele criou vários impostos. Um deles conhecido como indulgência. A indulgência era para pagar os seus pecados. Por exemplo, uma pessoa morria, na visão deles ela ia para o purgatório. Um ente, uma pessoa próxima, um ente querido, tinha que pagar indulgência para a pessoa não ficar sofrendo no purgatório. Também quando a pessoa pecava, ela vinha e tinha que pagar a indulgência. E subiu uma escadaria enorme de joelho, pagando promessa. Para que ele estava arrecadando esse dinheiro? Ele estava arrecadando esse dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, onde o Papa fica situado hoje.
Vocês estão vendo como que a igreja se distanciou do propósito de Deus? Como que a igreja ela perdeu a identidade? Talvez você entrou nessa noite desse jeito, sem identidade, sem propósito, querendo desistir. Talvez você entrou nessa noite até mesmo como seu último fôlego. Se Deus não falar comigo, eu vou morrer. Todas as vezes, porque você é a igreja de Cristo. Todas as vezes que a igreja se distancia de Deus, que ela quer se distanciar de Deus, Deus levanta alguém para resgatar a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você é esse alguém? Aleluia. Porque nessa época, Deus levantou alguns homens. E eu quero citar alguns homens. Nessa época, Deus levantou Martinho Lutero. E houve a reforma protestante. Nessa época também se levantou Calvino. Lá na Inglaterra, o rei Henrique VIII, a nível de conhecimento, para você entender melhor, ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. Ele queria anular o casamento. Ele queria divorciar para casar com Ana Bolena. E o Papa, não pode. Mas eu sou rei. Se você fizer o testemunho, eu sou o rei, sou eu que mando. Ele levantou uma pessoa, anulou o casamento com Catarina de Aragão, ele se casou com Ana Bolena e nasceu a igreja anglicana. Nessa época a Europa ficou dividida. Protestantes de um lado, católicos do outro. Houve muito derramamento de sangue em uma guerra chamada Guerra de Religião. Tudo isso aconteceu no 5º período da igreja. E entramos no 6º período da igreja. Ela vai do ano de 1733 até o ano de 1914. Esse período da igreja é conhecida de portas abertas, porta das conversões. A igreja sadia não havia pecado nessa igreja. Uma igreja sarada. Neste período a igreja se volta para Cristo, a igreja se volta para o Criador. Nessa época, a igreja também conhecida como porta das revoluções, a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, nasce juntamente com a máquina offset. Ali eles começaram a rodar várias Bíblias. O Evangelho começou a ser distribuído com Bíblias. Nessa época também houve um crescimento espiritual muito grande, porque houve várias conversões. Livros evangélicos começaram a ser publicados, começaram a rodar. Nessa época também os veículos, os automóveis foram criados. Os cristãos poderiam viajar e encontrar com outros cristãos em grandes distâncias. Nessa época Wesley se converteu, Spurgeon se converteu. Spurgeon, uma criança de 8 anos de idade, quando ele chegou em uma igreja, o pastor não havia ido, reza a história, e lá o diácono pegou o microfone e disse: olha, eu não sei pregar, mas Jesus ele cura, liberta e quer te salvar. Quem quer aceitar Jesus? Amém. Uma criança de 8 anos de idade levanta. Alguns anos depois, essa criança foi conhecida como o príncipe dos pregadores. Spurgeon era o seu nome. Com uma palavra, ele arrastava multidões, um líder nato, uma igreja sadia, uma igreja cheia de saúde, a igreja que voltou ao primeiro amor. Uma igreja que não tem reprovação. Uma igreja sadia. Uma igreja fiel. E entramos no 7º período da igreja. Aleluia. Igreja de Laodiceia.
Essa igreja é marcada pelo declínio geral. A igreja ela se desviou totalmente dos planos de Deus. Nessa igreja, nós encontramos 5 faltas gravíssimas. Eu quero ler com vocês Apocalipse no capítulo 3, lá no versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Nessa era, a igreja, ela fala: eu sou rica, eu não tenho falta de nada, nós temos avião, nós temos a televisão, nós não precisamos de nada, nós temos grandes dizimistas, nós temos templos para 1.000, 2.000, 3.000 membros, nós não precisamos de nada, mas a Bíblia diz: não sabe que és um desgraçado, um pobre, um cego e nu. Aleluia. Essa igreja, ela vai do ano de 1914 e vai até a volta de Cristo. Eu quero falar para você, nós estamos nesse período da igreja, a igreja que marca a volta de Cristo. E eu quero falar para você, os teus olhos, eles estão abertos para a volta de Cristo. Aleluia. Os teus olhos estão abertos para o declínio geral. Onde você tem colocado os teus olhos? Onde você tem colocado a tua vida? Será que a riqueza, a ganância, a doutrina da prosperidade tem invadido o teu coração? Você tem que ser próspero? Tem, mas sem ser ganancioso. Tem irmão que derruba o irmão para ficar no lugar dele. A malícia dentro da igreja, a fofoca dentro da igreja, irmão se levantando contra o próprio irmão. A Bíblia diz que quem não cuidar dos da sua casa, dos da sua fé, da família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Essa igreja marca o declínio. A igreja que não é quente, nem fria morna. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas tem aqueles que permanecem fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Se você permanece fiel, eu gostaria que você ficasse de pé. Só você que, independente da aprovação, independente da situação, vai permanecer até a volta do Criador. Para você que permanecer fiel, quando ele subiu, ele te fez uma promessa: olha, eu vou, mas eu vou preparar moradas. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Está desesperado hoje?
Está chorando, aproveite o desespero, aproveite o choro, porque lá não haverá desespero, lá não haverá choro. Eu quero falar para você, lá a glória de Deus vai irradiar a tua vida, a glória de Deus, Ele vai te conduzir. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá decepção, mas só para você que permanecer fiel, só para você que está sendo perseguido, só para você que está sendo humilhado, mas esse Jesus você não larga, desse Deus você não abre mão, porque você é fiel. Eu não sei qual período da igreja você está vivendo, qual período da igreja você está vivendo particularmente, mas eu quero falar para você, Deus Ele nunca te abandonou, Deus Ele nunca te deixou sozinho, Deus Ele não se esqueceu dos teus entes queridos, Deus Ele não se esqueceu dos teus sonhos, Deus Ele não se esqueceu de você. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda ama, mas ainda que ela viesse a esquecer de ti, eu todavia nunca me esquecerei. Ele nunca se esqueceu de você. O amor incondicional, Ele nunca se esqueceu de você. Feche os teus olhos, comece a conversar com Deus agora. Comece a conversar com Ele agora. Fala com Ele, fala com Ele. Fala o quanto está difícil caminhar. Fala que você, Deus, está difícil. Pai, eu estou a ponto de cair, mas eu vou permanecer fiel. Eu vou permanecer. Conversa com Deus aí agora. Fala com Deus. Coloca diante de Deus essa situação adversa. Ele é fiel.